Olá, eu sou o Cássio Augusto, eu sou terapeuta e eu estou aqui para gravar uma série de vídeos que relaciona a terapia com a espiritualidade. E o tema de hoje é Espiritismo e terapia. Quais os pontos de contato? Então eu vou começar de uma fala de Allan Kardec. É pela educação, muito mais do que pela instrução, que vamos atingir o progresso moral. Allan Kardec. Como que eu definiria então, como que eu poderia definir educação? O que é educação? É um processo de formação, de desenvolvimento do potencial humano, em espaços formais e não formais, e se configura como um trunfo indispensável à humanidade na construção de ideais de paz, liberdade e justiça social. Muito que bem. Então, segundo Paulo Freire, ensinar não é transmitir conhecimento apenas, mas criar as possibilidades para a sua própria produção ou sua construção. Então, aqui eu pego a fala do Paulo Freire, do Allan Kardec e da definição de educação e correlaciono. Eu acho que um dos grandes erros da humanidade é separar. Por que eu estou fazendo uma série de vídeos a respeito da terapia relacionando a espiritualidade? Porque, por exemplo, se eu pensar num tratamento terapêutico, ele funciona? Funciona. Mas ele funciona para todas as pessoas? Não. Se eu pensar dentro do universo da espiritualidade, se aquilo me leva para uma saúde mental, funciona? Funciona. Para todos? Não. Mas em nenhum momento eu posso dizer que ambas as construções humanas não podem fazer bem para a mente humana. Por que não? Por que eu não posso correlacionar terapia com espiritualidade? E é isso que eu vou buscar esse ponto de contato, onde que uma pode auxiliar a outra. E abrindo espaço para discussão também da terapia correlacionando com uma série de outras, tanto ciência quanto crenças. A ideia é a gente correlacionar a terapia tanto com a espiritualidade, como também com a psiquiatria, a neurociência, a ciência de modo geral, a psicologia. A ideia é a gente perceber os pontos de contato de todas essas ciências para que a gente possa conseguir atingir a saúde mental ou mesmo a espiritual, que a gente possa atingir de maneira mais duradoura e efetiva. E assim conseguir resultados melhores por mais tempo. Essa é a ideia. Inclusive, dentro da própria terapia não há um consenso. Existem métodos terapêuticos variados, onde alguns dos colegas acham que um exclui o outro, quando na verdade, no meu ponto de vista, eles são complementares. Eu preciso, dentro da atuação terapêutica, ter a percepção, ou melhor ainda, conduzir ao analisando essa percepção de qual terapia é mais adequada a ele junto com o terapeuta. Que ele possa experimentar de várias terapias para que se quebre aquilo que está preso, para que solte, para que o despertar aconteça, ele saia. Então, esse é o meu objetivo aqui. E eu escolhi a correlação com o espiritismo como sendo o primeiro vídeo que eu vou trabalhar. Mas virão aí outros, correlacionando a outras religiões e a outras ciências. E dentro da própria terapia, o que eu tenho? Que métodos terapêuticos eu tenho? Como que eu posso usá-los da maneira... aumentar o potencial de ganho de cada um deles? Como que eu vou fazer isso? Vem comigo e eu te conto. Então vamos falar da espiritualidade num conceito geral, num conceito mais geral. A espiritualidade é também uma busca por um significado mais profundo e uma conexão com algo maior do que nós mesmos. Ok, ninguém questiona isso.
pode ser encontrada em diversas religiões, crenças, mas também pode ser uma produção individual. Pode influenciar o processamento de informações e julgamentos. Aí vem a melhor parte, gente. A espiritualidade é uma forma de buscar tranquilidade e traz um senso de perspectiva, significado e propósito para as nossas vidas. Essa é a palavra mágica, propósito. Vocês vão ver já já por quê. Então, geralmente, ela encoraja o otimismo e a busca por uma existência mais alegre. E também ajuda na identificação dos nossos próprios valores e na apreciação dos valores dos outros. Agora vamos falar um pouquinho de espiritismo. Quais são os valores espíritas? O que ele acredita? Como ele trabalha? O espiritismo se caracteriza pelo ideal de compreensão da realidade mediante a integração entre as três formas clássicas de conhecimento, que seriam a ciência, a filosofia e a moral. Segundo Kardec, cada uma delas, tomadas isoladamente, tende a conduzir a excessos de ceticismo, negação ou fanatismo. Não é isso que queremos. Nós queremos o melhor que o espiritismo pode nos dar. Então, dentro desse quadro de evolução que vocês estão vendo, o que propõe o espiritismo? Que a gente se aproxime mais da angelitude e se afaste da animalidade. A mesma coisa que propõe a terapia, que a gente se aproxime mais da saúde mental e se afaste do que a gente chama de doença mental ou de doença. É muito semelhante os nossos objetivos. Agora vamos ver um ponto que é bem de contato, vamos dizer assim. O que é o obsessor por atração? Obsessor por atração. Atrai-se por afinidade psicológica ou espiritual, energética com seu alvo. As energias que servem de ponte são várias: vícios e compulsões, ganância, ódio, inveja, ressentimento, depressão, etc., e servem como alimento para esses espíritos. Muito que bem. Isso é uma análise do ponto de vista do espiritismo. Agora, observe a análise do que seria um transtorno de personalidade. Agora, dentro da ciência, da psicanálise, da psicologia. Transtorno de personalidade é um conjunto de doenças psiquiátricas caracterizadas por desvios de comportamento bem rígidos e mal ajustados que prejudicam a forma que o paciente lida com seus impulsos e com as pessoas ao redor, que normalmente levam a vícios e compulsões, ganância, ódio, inveja, ressentimento, depressão, etc. Perceba que há muita semelhança. Eu só estou falando da mesma consequência humana olhada de pontos de vista diferenciados. Um do ponto de vista da ciência e outro do ponto de vista da espiritualidade, espírita especificamente. O espiritismo promove algum tipo de tratamento ou cuidado para esse tipo de manifestação dentro do espiritismo? Sim. É boa? É. Funciona? Funciona para todos? Não. A terapia proporciona algum tipo de tratamento ou cuidado para esse tipo de transtorno de personalidade? Propõe. Funciona? Funciona. Para todos? Não. Inclusive, para um grupo de transtorno, como o transtorno de personalidade narcisista, há pouquíssimos tratamentos propostos dentro do universo das terapias, que talvez possa ser ajudado aqui no espiritismo, porque não há como excluir. Então, o que é interessante a gente pensar, se o espiritismo também consegue olhar para os transtornos mentais como um obsessor e também ele pode oferecer algum tipo de tratamento, algum tipo de olhar, algum tipo de cuidado com aquele membro do espiritismo, por que a gente não pode imaginar que esse cuidado também não possa se envolver com a terapia e com o olhar científico? Agora vamos tentar uma coisa interessante, que eu acho interessante. O que é o narcisismo? O narcisismo é um transtorno de personalidade
com pouco tratamento oferecido pelo meio científico. Na verdade, existem alguns tratamentos, mas são pouco efetivos. Há relatos de pacientes com transtorno narcísico que, além de não obter o resultado, eles reclamam que gastou dinheiro à toa, não funcionou, não deu nenhum tipo de retorno para ele não melhorou. Muito que bem. É verdade isso? Sim, sim, é verdade. Mas minha pergunta é: eu não posso partir do espiritismo, que tem um olhar diferenciado para esse caso. Ele entende que é um espírito obsessor que está olhando essa pessoa que tem um transtorno narcisista. Agora, se a gente parar para pensar, não seria interessante o cuidado que se tem espírita em relação a essa pessoa? Por quê? Porque você pensa que tem alguém ou alguma coisa que está te afetando. Logo, você não é, entre aspas, responsável. A culpa não é sua. E aí você consegue lidar com um problema que o narcisista tem, da questão da culpa. Talvez minimizar essa dor. Só se já minimizar a dor para ele, já é alguma coisa, já é um ganho. Agora, atingir o problema do ponto de vista científico ainda está deixando a desejar. Mas minha pergunta é: será que do ponto de vista espiritual eu não consiga, além desse pequeno exemplo que eu dei, de melhorar o sintoma de culpa, será que a gente não consegue um pouco ir além? E aí? Sim, podemos ir mais além. Vamos entender mais alguns conceitos e a gente retoma esse assunto. E a gente vai conseguir entender melhor o que eu estou propondo aqui.